Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a graça e com a bênção de Deus, que os anjos do Eterno visitem o nosso lar nessa manhã, e as mãos do Eterno nos cubra de bênção no decorrer desse dia. Queremos a cada dia viver na presença do Senhor, fazendo a Tua vontade. Quando nós nos acordamos, os nossos primeiros pensamentos são arrebatados ao Senhor. Queremos cada vez mais amá-lo e viver em fidelidade a Ele. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 57, o versículo 1. Parece justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Nós estamos nos aproximando do final do livro de Isaías. Mas temos observado que os capítulos que nós temos estudado têm sido de grande valor para cada um de nós. Deus sim tem um cuidado muito especial com o seu povo. Deus quer manter o seu povo com a chama acesa do Evangelho, da fé, da confiança no braço dele. E Deus muito em breve irá voltar aqui a esse mundo para resgatar o seu povo e levar para viver com ele por toda a eternidade. A partir desse capítulo 57, nós nos depararemos com as promessas de Deus para o seu povo, aquele que se mantiver fiel. Ele irá resgatar Jerusalém, ele levará o seu povo para uma cidade onde não mais haverá pecado, onde não mais haverá morte, onde não mais haverá sofrimento, e será ele mesmo que não irá permitir que nenhum mal alcance o povo do Senhor. Como nós observamos no capítulo 57, no versículo 1, as declarações do profeta Isaías parecem justo. Alguns estudiosos entendem que essa declaração está a descrever, a partir do capítulo 56, o versículo 1, os primeiros anos do reinado do rei Manassés, quando ele reinou em Judá. A declaração do profeta Isaías, serão arrebatados antes que venha o mal. O profeta Isaías está dizendo que essas pessoas iriam dormir o sono da morte, antes que de fato passasse por sofrimento muito maiores, porque Deus amava essas pessoas de uma forma tão grandiosa, para não deixá-las sofrer, Deus permitiria que elas passassem o sono da morte, mas depois então no seu juízo, no seu retorno, ele ressuscitaria essas pessoas para viver com ele e gozar da nova Jerusalém restaurada eternamente ao lado do Senhor. O chamado do profeta Isaías nesse capítulo, no versículo 3, é chamar a todas as pessoas a viver uma vida de fidelidade, porque as pessoas não estavam dispostas a ouvir e dar atenção à palavra de Deus. Se esses homens não ouvissem o que Deus estava dizendo para ele, a sua descendência iria também descambar por um caminho que levaria à perdição. Para que isso não pudesse acontecer, eles precisavam se voltar para Deus para que houvesse verdadeira conversão. Os israelitas dessa época estavam vivendo uma vida tão longe do Senhor, apostatada, e eles praticavam nos seus momentos de adoração atos de orgia com as sacerdotisas pagãs. Eles chegavam ao ponto de oferecer os seus próprios filhos no vale de Inom, que ficava ao sul de Jerusalém. Estavam tão longe da verdade estabelecida por Deus, e Deus agora, mais uma vez, através do profeta Isaías, exorta o seu povo a arrepender-se dos seus pecados e converter o seu coração exclusivamente a Ele. Isaías capítulo 57, o versículo 6. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramarás a tua libação, e lhe apresentas oferta de manjares. Contentar-me-ia eu com essas coisas? Deus mais uma vez estava aqui a repreender o seu povo, porque as pedras e pilares que estavam às margens dos rios, os israelitas estavam adorando. É como se eles estivessem se esquecido de tudo aquilo que Deus tinha falado através dos outros profetas. O próprio Moisés, antes da sua morte, ele adverte toda uma nação para que eles não adorassem outro Deus a não ser o Senhor. Eles estavam recebendo a terra de Canaã como sendo uma herança das mãos de Deus, mas eles jamais deveriam se esquecer que todas as bênçãos provêm das mãos desse Deus. Mas nesse momento, no futuro,
Judá, Jerusalém. As outras tribos se esqueceram do poder de Deus, da mão do Senhor, e todo tipo de imagem, de escultura, eles se curvavam e se esqueceram do grande Deus, Criador dos céus e da terra. No versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Deus considerava e considera hoje a idolatria como sendo um ato de adultério. O povo de Deus tinha se esquecido de adorar a Deus e agora eles voltavam a adorar-se a todos os outros deuses. E Deus entendia que ele estava sendo traído e rejeitado, estava ofendido e magoado. Ele poderia nesse momento derramar o seu juízo e eliminar toda uma nação, mas a graça de Deus, o amor de Deus, dava mais uma oportunidade de arrependimento, dava mais uma oportunidade de conversão de coração. Deus olhava para o futuro e cria e falava ao seu povo. E com a vinda do Messias, o coração do seu povo seria completamente transformado e arrebatado a viver em fidelidade a Deus. Os líderes espirituais daquela época fecharam seus olhos, negligenciaram a verdade, se omitiram em pregar a palavra de Deus, e eles também diante de Deus agora eram culpados por não praticar, por não ensinar a verdade. Deus falava através do profeta Isaías, e quando os seus tribunais fossem estabelecidos, os livros abertos, os líderes do povo de Deus seriam julgados, achados em falta e receberiam a sua sentença. O chamado de Deus era para que os seus líderes se levantassem e construíssem caminhos, para que aqueles que estavam errando, tateando, pudessem encontrar o caminho da salvação. Quando mais uma vez em Jerusalém o templo fosse reerguido, seriam os líderes espirituais que tinham nas mãos a responsabilidade de ensinar o caminho, mostrar as verdades e ensinar como é que cada pessoa deveria se apresentar diante de Deus. Eles que recebessem essa mensagem e se humilhassem diante de Deus receberiam a salvação. Mas aqueles que mantivessem o seu coração arrogante, altivo, receberiam o juízo de Deus. Deus mesmo se declarou que ele habita junto àqueles que são humildes, os contritos de coração, aqueles que buscam arrependimento da sua vida, aqueles que fazem um sacrifício vivo. Todo aquele que se humilha diante de Deus, Deus lhe ergue, Deus lhe levanta. Mas todos aqueles que se sentem altivos diante do Senhor, é o próprio Deus que tem a responsabilidade de humilhar essas pessoas. A verdadeira paz que a nação de Israel sonhava e almejava para a sua vida, ela só poderia ser recebida das mãos do Senhor. A paz que Deus promete para o seu povo é a paz que nós conseguimos ganhar na vida por viver em fidelidade a Deus. Nos momentos difíceis da nossa vida, se nós estivermos em paz com Deus, nós estaremos em paz. Mas alguma pessoa poderá buscar a paz, mas se não estiver em harmonia com as verdades do Senhor, jamais conseguirá viver em paz. A paz é um dom de Deus, somente Deus pode colocar no coração do seu povo. Era essa promessa que Deus estava fazendo para a sua nação. Se vocês viverem em fidelidade a mim, vocês terão a paz que tanto vocês almejam. A injustiça, a indiferença e o pecado dominam a sociedade que nós estamos vivendo nos dias atuais. É a razão pela qual nós estamos clamando por libertação. É a razão pela qual um dia o nosso Salvador voltará aqui a essa terra para estabelecer justiça, para trazer juízo sobre todos aqueles que viveram de uma forma irregular conforme a sua palavra. Mas aqueles hoje que amam a Deus, que buscam ao Senhor, irão encontrar paz, irão encontrar alegria, irão viver em felicidade ao lado do seu Deus e dos seus queridos por toda a eternidade. Querido amigo, hoje é o dia que nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. É necessário a cada dia fazermos um sacrifício vivo. É necessário permitir que Deus habite no nosso coração sem reservas. Se nessa manhã, se nesse momento, você faz uma avaliação da tua vida e detecta algum mal que desagrada ao Senhor, esse é o momento da confissão, esse é o momento de renunciar e é o momento de viver exclusivamente para o nosso Deus. Peço a Deus, nesse momento, que nos tome nos seus braços, guie a nossa vida, transforme o nosso coração e nos conceda a graça de um dia estarmos ao lado do nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Molda o nosso coração. Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.